acontecimentos mundiais mudam nossas vidas, nossos gostos, costumes, jeitos e trejeitos que possuímos por nos afetar psicologicamente dentro de um contexto de estresse. Esse fenômeno foi visto pela humanidade após os acontecimentos de 2000 a 2007. Catástrofes climáticas, crises, guerras por procuração e guerras, e terríveis acontecimentos que nos marcam até hoje. Porém, com o advento da tecnologia, uma coisa permanecia e começou a ganhar muita força, que foi a intraweb ou intraweb. Depende do jeito que você quer chamar. Dentro dessa época vimos muitos estilos e subestilos que marcam a época de 2000 a 2007 que nunca vamos esquecer. Me lembro até hoje de esbarrar no centro de São Paulo e me maravilhar com os estilos mais estranhos e bizarros que já vi depois de ter chegado ao Brasil. Ainda pequeno não entendia muito bem as coisas, porém podia perceber que as coisas haviam mudado depois que tudo mudou. Bem, depois dessa longa introdução, eu sou o Jake Tokugawa e hoje iremos falar das estéticas da intraweb. Bom, antes de irmos para o assunto do vídeo, me baseei no vídeo do Semideus, que aborda muito melhor essas estéticas. Se você quiser, o link está na descrição. Não deixe de se inscrever e dar like e comentar no vídeo. Valeu! Year 2K. Quem viveu nos anos 2000 sabe que em centros comerciais, ruas e avenidas se via muito da estética Year 2K, um advento pós-punk. Depois das grandes catástrofes, o que sobreviveu muito do punk da época de 80 e 90 é referenciado ainda no Year 2K. Filmes como Matrix e Equilibrium deram um nome a essa estética. O Cyber Year 2K, que é um subgênero desse gênero, é um outro modo de ver, porém com um futuro totalmente distópico e futurista do gênero. Você vê muito na intraweb a estética em artes totalmente psicodélicas e sem aparente sentido. Uma forma de mostrar como a humanidade se sentia naquelas épocas por conta de todos os acontecimentos somados ao boom tecnológico que temos até hoje. Alguns artistas que sintetizou muito o sentimento dessa época foi o projeto 009 Sound System, que sintetizou muito daquela época em músicas. Animecore. Depois da enorme imigração japonesa para o Brasil com um alto nível do mar, boa parte da cultura japonesa veio para nós a galope. A tecnologia e costumes, bem como a cultura, se tornaram cada vez mais fortes dentro do território brasileiro. Logo, a mídia deles também. Quem não se lembra de ficar até a madrugada para assistir animes na TV, como por exemplo a Adult Swim, que televisionou animes à torto e à direito na televisão brasileira, competindo também contra a Globo e outros canais que tentavam levar um pouco da cultura japonesa para a tela do brasileiro médio e, claro, para o imigrante que veio de lá, né? Alguns animes que marcaram muito essa estética são a NHK, por exemplo, com essas cores apagadas, ou GTS, com os seus enredos nada a ver e muito mais nichados ao público japonês. Eu lembro que nessa época tinha muito das pessoas se identificarem muito mais com esses animes do que os animes mais Pokémon e, sei lá, Digimon, porque a japonesada estava muito mais agarrada a esse tipo de assunto diário, né? Dentro da interweb também temos o boom do Nightcore, animes moe, uma caralhada de animes que vieram depois da grande imigração. Quem não se lembra de instalar um Windows como assistente de anime? Lembro da galera mais velha achando que era algum vírus ou a mulherzinha estava dentro do computador ou algo assim, sabe? Bem interessante e é bem engraçado, né? A Audio Web. A Audio Web é uma das estéticas mais nostálgicas, pelo menos para mim e para o meu irmão George, na época do início da intraweb. A Audio Web traz consigo uma nostalgia da estética simples, besta e muito mais estranha e de gostos questionáveis da intraweb. Para a galera mais jovem e que não sabe, tivemos uma intraweb antes de 2000 chamada Internet. A internet conectava o mundo inteiro dentro dos computadores para nos comunicarmos.
Porém, a sede principal da internet foi aos ares. Como muitos sabem, ou se você não está muito ligado na história, quando aconteceu tudo, uma das coisas que nós perdemos foi a sede principal da internet. E transformaram a intraweb no que é hoje. É como se fosse um repositório do que já foi um dia a internet. Assim que fizeram a intraweb, deram o nome de intraweb 1.0, muito mais lenta, porém com muito mais liberdades de sites e de criações, né? Você encontrava vários sites de torto a direito, como blogs, sites de músicas, fóruns e etc. A intraweb que você utiliza hoje é a intraweb 5.0, passando por várias atualizações e otimizações ao longo dos anos. A Old Web é a arte nostálgica desse período, onde tínhamos os sistemas operacionais MS-DOS, Windows XP e Vista. After Hours, Dark Paradise ou Do Core. Falando mais sobre a parte psicológica das estéticas, temos também o After Hours. After Hours é uma estética que sintetiza uma comoção geral que temos depois de tudo que aconteceu, né? Ruas vazias, escuro, nublado e clima de solidão. A humanidade antes nunca tinha visto um silêncio e um vazio tão grande depois de tudo. Houve pessoas que chegaram a ficar anos sem sair de casa por achar que o mundo tinha acabado ou alguma coisa assim. Então quem se aventurava nos dias de escuridão e tentava encontrar alguém soube muito bem o que é vivenciar essa estética, né? Hoje, com as ruas mais populadas, essas cenas se veem muito mais à noite e de manhã. Porém, em centros comerciais e cidades grandes que possuem horários assim mais movimentados, você não vê muito esse tipo de coisa, né? Porém, há aqueles que acham agradável ou gostoso ver essas imagens, vai entender, né? Dark Paradise é basicamente a After Hours, eles estão todos interligados, né? Por isso que eu coloquei tudo em um tópico sozinho. Porém, com pouca ou quase inteira ausência de luz, no estilo mais álbum de death metal, porém mais atual, né? O Core, por exemplo, ele puxa mais para um estilo nublado, meio que se lembra quando os dias começaram a clarear e as nuvens começaram a voltar, porém a gente não tinha nenhuma gota de luz solar, sabe? Mas esses estilos todos eles estão interligados de alguma forma. Dreamcore. Uma das coisas que mais aparece na internet com certeza é o Dreamcore. Como nessas épocas pessoas não saíam muito de casa, houve dois tipos de fenômenos de sono, por assim dizer, que podemos notar, ou a insônia ou a hipersonia. Certas pessoas tinham horas e horas de período onde sonhavam acordadas e certos elementos do sonho se mesclavam com a realidade por conta da insônia. E também tinham certas pessoas onde elas dormiam muito mais tempo, às vezes 12, 13, 14 horas. Ou seja, a realidade entre marfim e chifre se mesclavam, causando alucinações e até uns certos momentos de insanidade, né? O Dreamcore ele mostra exatamente isso, algumas alucinações e momentos em que as pessoas passaram durante essas épocas. A arte se torna um relato para o que as pessoas viam durante esse tempo. Pessoas borradas, casas estranhas, olhos com asas, buracos no meio do nada e mensagens flutuantes na tela e etc, né? É basicamente essa estética que ela busca, digamos que por um meio terapêutico, tirar essa imagem da cabeça ou do subconsciente da pessoa. Vaporwave. Falando sobre estéticas que falam sobre interweb, internet, etc., a gente pode tocar aqui no assunto do Vaporwave. Vaporwave nasceu quando os shopping centers voltaram a ser o centro do mundo, quando as pessoas voltaram para suas vidas normais e buscaram entretenimento e lazer fora de casa, porém ainda dentro de um local ainda mais protegido. O ar livre era muito perigoso, por assim dizer, então as pessoas queriam sair de casa, mas não queriam ficar ao ar livre, então ficavam dentro dos shoppings.
Por se tratar de uma época muito sensível ao mundo lá fora, a gente pode notar que as pessoas, hoje em dia mesmo, se tornaram alérgicas ao mundo ao ar livre, né? É bem difícil hoje em dia você ver alguém realmente fazendo uma atividade lá fora ou algo do tipo. Os shopping centers, sabendo disso tudo, buscavam utilizar músicas para relaxar as pessoas em momentos de final de semana do lazer. Aquele momento especial e mais relax, sabe? Onde você queria tomar uma cerveja, dar uma relaxada, mas mesmo assim dentro de algum lugar, né? Mais protegido. Nós temos artistas mais relevantes como o Macintosh Plus, Home e o canal Vapor Memory, que trazem muito desses sons que de vez em nunca vemos serem exaltados, né? Por serem relaxantes, o Vaporwave bebeu muito dessa influência de consumismo e privação de horário, para utilizar sem nenhuma permissão essas músicas, sintetizá-las e postarem aqui na intraweb como forma de crítica ao autoconsumismo exacerbado e sentimento de nostalgia. Eles são como se fossem os anarquistas, só que coloridos. Synthwave. Como contraponto ao Vaporwave, o Synthwave abraça esse consumismo exacerbado, esse mundo estranho e amedrontador com carros caros, jaquetas de couro ou sintéticas e armamento muito pesado. Há aqueles que digam que foram feitos pelos stalkers que perambulavam durante a grande escuridão, para tornar os seus dias e noites mais interessantes e ter uma trilha sonora do momento de, digamos que, fim do mundo, né? Os stalkers ou contrabandistas foram os primeiros que levaram seus sons Bluetooth para tentarem ter um momento mais excitante, por assim dizer, as suas indas e vindas durante um momento crítico que a Terra passou, né? Nós temos um youtuber que ele é bem nostálgico a esse movimento, que é o Dr. Disrespect, um dos caras que mais produz e bebe dessa estética, um cara que é lá dos Estados Unidos, né? Se você souber inglês, eu até te recomendo o canal dele. Nós temos novos artistas como o Carpenter Brut, o Kavinsky e o New Retrowave, que são ainda hoje um dos maiores produtores de conteúdo voltado para esse tipo de estética. Vale lembrar que o Synthwave também é um filho querido da estética tão abraçada nos anos 80, porém foi criado de uma forma mais atual, com todas as atuais críticas à sociedade e tudo que a gente passou. Bem, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, muito obrigado. Mais uma vez, deixa o like, comenta, compartilha e se inscreva. Vou ficando por aqui, eu sou o Jake Tokugawa e muito obrigado. Tchau, tchau.